O Brasil possui o estranho caso de patriotas que não celebram a indicação do filme nacional Ainda Estou Aqui ao Oscar, mas celebram a vitória de um presidente de um outro país que diz que não precisa de nós para nada. O escritor Marcelo Rubens Paiva, filho do ex-deputado e jornalista Rubens Paiva, morto pela ditadura, ele comentou na rede social o fato estranho de nós vermos pessoas, figuras públicas da direita simplesmente não celebrar a vitória do sucesso que tem sido no mundo todo esse filme. Uma usuária da rede social perguntou se as pessoas tinham reparado que nem o governador de São Paulo, Tarcísio, e nem o prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes, tinham comemorado tanto a premiação do Globo de Ouro, que a Fernanda Torres ganhou, com a indicação do filme ao Oscar. E aí ele respondeu, reparamos sim, Eunice Paiva, esposa do Rubens Paiva e mãe dele, nasceu do Brás, estudou no Colégio Sion, fez faculdade de Letras e de Direito na Mackenzie e fez sua vida em São Paulo. Porém, somente o presidente Lula se manifestou celebrando a vitória desse filme. Lembrando que o filme foi indicado 3 vezes ao Oscar como o melhor filme, como o melhor filme estrangeiro e como melhor atriz para nossa querida Fernanda Torres. E olha que homenagem linda o Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, fez para Fernanda Torres. Na arte o Cebolinha fala assim para Fernanda Torres: e quando pegar o Oscar você diz assim, nossa, é calequinha igual Cebolinha. Eu achei lindo isso aqui, minha gente, principalmente que eu quando criança lia muito a Turma da Mônica. Enquanto os que se dizem patriotas ficam puxando o saco do Donald Trump, o Donald Trump já mandou ontem um avião com brasileiros expulsos dos Estados Unidos que chegou hoje. E eles vieram, minha gente, acorrentados, como se fossem criminosos, bandidos. Olha só, essa imagem aqui deles descendo do avião. Minha gente, isso aqui é muito ridículo, minha gente. É desumano, não tem necessidade disso. Nem direito à mala de viagem eles têm. Sai com a sacola branca trazendo as suas vestes. Obviamente que o presidente Lula determinou que o Ministério da Justiça determinasse à Polícia Federal que retirassem as algemas deles, porque não tinha necessidade de uma humilhação tão grande. E todos eles foram acolhidos por servidores públicos do governo federal para poder direcioná-los às suas respectivas cidades e estados. Inclusive houve um problema no voo vindo dos Estados Unidos, fizeram um pouso antecipado em Manaus e o próprio avião do governo federal da Força Aérea é que irá trazê-los de Manaus até Minas Gerais. E sabe o que foi que o Bolsonaro falou sobre essa expulsão dos brasileiros? Ele falou o seguinte, ele deu apoio ao Trump, ele diz assim, lá é a casa dele, aqui é a nossa, uma parte disso foi gente que não tinha qualquer qualificação para ir para lá e empurraram para lá todo tipo de gente que frequentava até presídios. Absurdo, né? Um brasileiro falar isso. Esse é o nível dos patriotas, minha gente. Patriota de verdade é o Lula, que não só acolheu todos eles, como também mandou tirar todas as algemas deles. Agora eu vou ser bem sincero com vocês podem até me cancelarem, eu permito, tá? Mas eu achei que foi bem feito. Eu achei que foi bem feito, sabe aqui, olha aqui o resultado da eleição para presidente dos brasileiros que votaram lá nos Estados Unidos. 65% votou no Bolsonaro. A maioria dos brasileiros e imigrantes que estão nos Estados Unidos, todos eles apoiam o Bolsonaro e apoiam também o Donald Trump. Então eu afirmo sem um pingo de receio. Todo castigo para vocês é pouco, porque vocês merecem. E a maldade do Donald Trump não parou por aí. Em mais uma flagrante perseguição à comunidade LGBT, às pessoas trans, o Donald Trump obrigou a transferência de todas as mulheres trans aos presídios masculinos. Vocês sabem o que é que esses homens irão fazer com elas, né? Uma das maiores mentiras da humanidade já contada para nós é de que nós trabalhadores temos a liberdade dentro do sistema capitalista de vender a nossa mão de obra para quem a gente bem quiser. E que se nós hoje somos mal remunerados, temos um emprego chifrinho que não atende às nossas necessidades, é por incompetência nossa que não nos preparamos o suficiente para concorrer com os melhores. Só que tudo isso é uma grande balela. O livre mercado, o livre comércio não funciona. E o Marx já desmentiu isso há anos atrás. Lê comigo isso aqui. O trabalhador em relação ao patrão não se encontra de modo nenhum na situação de vendedor livre. Capitalista é sempre livre para empregar o trabalho e o operário vê-se obrigado a vendê-lo. O valor do trabalho fica completamente aniquilado se não for vendido a todo momento. O trabalho não pode nem ser acumulado,
nem poupado, ao contrário das autênticas mercadorias. Ou seja, não existe liberdade para nós vendermos o nosso trabalho ao ponto de que se nós se recusarmos a vender, a gente morre de fome. O trabalho é vida, e se a vida não for todos os dias trocada por alimento, depressa sofre danos e morre. Para que a vida do homem seja uma mercadoria, deve então admitir-se a escravidão. Ou seja, o trabalhador, ele nunca pode ser considerado uma mercadoria, porque uma mercadoria, ela pode ser poupada ou ela pode ser guardada e não perder o seu valor. O trabalhador não. Se ele se poupar, se ele se guardar e não trabalhar, ele simplesmente morre de fome. E aqui ele fala, se nós não poderemos ser considerados uma mercadoria, nós estamos vivendo num regime de escravidão, apenas maquiado de mercadoria. Por essa razão, se o trabalho é uma mercadoria, surge como mercadoria da mais miserável espécie. Mas até segundo os princípios econômicos capitalistas, ele não é uma mercadoria, uma vez que não é o livre resultado de um mercado livre. Repetindo, não somos mercadorias porque nós não temos liberdade total para fazer trocas comerciais com os empresários. Nós não temos liberdade para escolher o nosso salário, para escolher a nossa carga horária, carga de trabalho semanal, mensal. E só concluindo, o sistema econômico atual, capitalista, reduz ao mesmo tempo o preço e a remuneração do trabalho, aperfeiçoa o trabalhador e degrada o ser humano. A indústria transformou-se em guerra e o comércio em jogo. Conseguem perceber agora que não é tão difícil compreender os conceitos do Karl Marx e conseguem perceber também que na maioria das vezes ele sempre tem razão. E é exatamente por isso que a classe dominante, juntamente com a imprensa e com a extrema-direita, demonizou tanto Karl Marx e o comunismo. Porque eles sabem que se a classe trabalhadora enxergar isso que você acabou de enxergar, a revolução acontece.